Meus queridos alunos do nosso curso intensivo de teologia, nós vamos hoje tratar no nosso curso da chamada de Abraão. Essa história se encontra nos capítulos 12 a 38 de Gênesis. E nós vamos encontrar nessa história um personagem que é considerado um dos personagens mais importantes da Bíblia. Abraão, que mais tarde foi chamado de o nosso pai da fé. Um exemplo de fé e de dedicação a Deus. Abraão vive em Ur dos Caldeus, uma terra pagã, que adorava cerca de 16 diferentes deuses. Dentre eles, o que mais se destacava era a lua. Os caldeus eram fervorosos adoradores da lua. Abraão, então, por viver numa cultura pagã, ele não conhecia o Deus Criador que lhe aparece e faz promessas. A partir deste episódio, onde Abraão ouve a voz de Deus e recebe de Deus uma ordem e uma promessa, a ordem de sair da sua terra, da sua parentela e ir para o lugar que Deus havia preparado para ele, e ali ele seria uma grande nação. Então, com base nessa promessa, Abraão obedece a Deus. E a partir deste episódio, a narrativa do livro passa a ser dedicada completamente a Abraão e a sua família. Então aqui surge uma pergunta que eu considero ser muito importante. Qual foi o propósito de Deus com essa chamada? O que Deus tinha como propósito ao chamar Abraão para sair da sua terra e ir para uma terra distante que ele havia preparado para ele? Bom, o propósito de Deus, sem dúvida nenhuma, era levantar um povo escolhido. E a este povo escolhido, Deus iria fazer 3 coisas. Primeiro, Deus iria confiar a sua palavra a este povo. Então, o povo gerado por Abraão seria um povo que seria portador da palavra de Deus. Assim sendo, eles testemunhariam de Deus às outras nações. E, posteriormente, através desse povo, veria o Messias. Então, na sua história, Abraão saiu de Ur dos Caldeus, levando sua esposa e levando também seu sobrinho Ló. Ele saiu e, na sua jornada, ele teve 2 filhos. O primeiro filho não foi o filho prometido por Deus, porque Abraão recebeu de Deus a promessa de que ele teria um filho. E para Abraão isso seria um sinal extraordinário, porque afinal de contas ele era chamado de pai exaltado, que é o significado do nome Abrão. Mas Abraão não podia ter filhos, sua esposa era estéril, mas debaixo da promessa de Deus, com a promessa de Deus, ele muda o nome de Abrão para Abraão. E Deus, então, passa a dizer que Abraão será pai de nações. Sara também recebe um novo nome de Saraí, ela passa a chamar Sara, que significa mãe de multidões. Mas, dentro de todo esse processo de chegar até a promessa de Deus, Abraão toma um ato impensado e consequência de um ato impensado da sua mulher, porque Abraão, na verdade, ele se sujeita a uma proposta de Sara, de como a promessa não chegava e eles estavam envelhecendo e Sara queria dar a Abraão um descendente, ela entrega para ele uma escrava chamada Hagar e Abraão tem um relacionamento com essa mulher e gera um filho chamado Ismael. E de Ismael é que veio a descendência dos povos árabes. Então, a gente percebe que esse conflito que existe até hoje entre judeus e árabes começou ali, com a desobediência de Abraão. Porque, na verdade, Abraão deveria guardar a promessa de Deus. Mas como Deus não falha, mais tarde a promessa se cumpre. E quando Abraão está com 100 anos de idade e Sara, sua mulher, com 90 anos, ela, por um ato milagroso de Deus, concebe e dá à luz a um menino chamado Isaque, que significa riso. Então Isaque veio devolver o riso
aos seus pais. E então, num dado momento, Ismael começa a ter problemas com Isaac. E, novamente, sofrendo uma pressão de Sara, Abraão expulsa Hagar e Ismael do seu acampamento. E então Isaac passa realmente a tomar o lugar do filho primogênito, do filho da promessa. Mais tarde, Isaac também se casa e ele tem 2 filhos. E ele chamou esses meninos de Esaú e Jacó. E no negócio feito entre esses 2 irmãos, Jacó, que era o segundo, toma o lugar do primeiro. E Esaú troca o seu direito de primogenitura por um prato de sopa oferecido por seu irmão. E os enganos continuam. Afinal de contas, Jacó significa usurpador, trapaceiro, mentiroso. E ele, mais tarde, também por um ato de engano, ele, já estando seu pai bem velho, já com a vista cansada, o pai pede para Esaú que Esaú saia e caça um animal e faça uma comida para ele. Sara, ouvindo a conversa de Isaac com Esaú, convence Jacó a se disfarçar, né, colocando uma pele de animal sobre o seu corpo para fingir que é um homem peludo, e ele se disfarça e Sara mata o animal, faz aquele guisado e Jacó leva o seu pai como se fosse Esaú. E nesse processo, Jacó furta do seu irmão agora a bênção do pai. E ele foi ameaçado, né, de morte pelo seu irmão, e ele foge para Padã-Arã com pretexto de se casar. E ele volta 2 décadas depois com uma família numerosa. E nesse retorno há uma reconciliação entre Jacó e Esaú. Então há uma história muito bonita, muito empolgante, muito envolvente, que você poderá ler a partir do capítulo 12 até o 38 do livro de Gênesis. Então nós percebemos com isso que Deus, ele evolui, ele avança de uma família para uma nação. Então uma boa parte de Gênesis é dedicada agora a um filho de Jacó chamado José, né? Porque José é a ligação entre a família e a nação. Até o final de Gênesis, a família que começou com Abraão soma agora cerca de 70 pessoas. E exatamente no momento em que nós viramos a página para o livro de Êxodo, já encontramos uma nação. E nós percebemos como essa família se multiplicou. Ao final do livro, José, depois de toda uma história maravilhosa, em que ele foi rejeitado pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, foi para o Egito, se tornou servo de um homem chamado Potifar, foi ali envolvido numa trama pela esposa de Potifar, que o desejou, mas não podendo tê-lo como amante, ela o caluniou e isso resultou na prisão de José. Lá na prisão, ele conheceu 2 homens que foram presos por questões referentes ao faraó. Um era copeiro e o outro era padeiro. E eles tiveram sonhos. Um sonhou um sonho que era uma condenação para ele, ou seja, ele seria morto, que era o padeiro. O outro teve um sonho que implicou na sua restituição à posição anterior. E José interpreta os sonhos e os sonhos se cumprem. Aí então, mais tarde, um dia, quando o faraó teve um sonho terrível, onde ele sonhou com vacas magras e vacas gordas saindo do rio, e ele também viu espigas muito magras e espigas gordas, e tanto as vacas como as espigas, que eram fortes, engoliam as fracas. Isso perturbou o faraó. O faraó chama José interpreta os sonhos para o faraó e fala para ele sobre 7 anos de prosperidade e 7 anos de fome. E orienta o faraó a arrumar um homem sábio, um homem bom, um homem honesto, que pudesse
governar o Egito e distribuir aquilo que foi guardado durante os 7 anos de prosperidade para ter alimento para o país e para todos que precisassem durante os tempos de vacas magras. E Faraó, então, constitui José como governador do Egito. E no final de toda essa história, né, que você vai poder acompanhar até o final do livro de Gênesis, José restaura o seu relacionamento com os seus irmãos, traz o seu pai de volta, traz o seu pai lá do Egito, e aí então o povo de Israel passa a morar no Egito. E esse povo, que era apenas 70 famílias, agora, ou 70 pessoas, agora ele cresce, se torna uma nação dentro de uma nação. E isso desperta a ira do faraó do Egito. E é aí que nós vamos, então, começar a nossa visão panorâmica do livro de Êxodo. E eu estarei com você no nosso próximo encontro para nós iniciarmos, então, a nossa visão panorâmica do livro de Êxodo. Que Deus abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, e esteja conosco no nosso próximo encontro.